Você já teve aquela sensação de tristeza do domingo à noite, quando o outro final de semana acaba e uma nova semana de trabalho se aproxima, e aí você volta àquele cubículo minúsculo do escritório, ou para aquela caixa registradora para lidar com clientes reclamões? Bom, mas por pior que isso pareça, existem alguns trabalhos verdadeiramente aterrorizantes por aí que fazem até mesmo os piores trabalhos de atendimento ao cliente parecerem fáceis. Desde treinadores de crocodilos até engenheiros eletricistas corajosos. Vem comigo enquanto eu te mostro os trabalhos mais perigosos e assustadores do mundo. Treinador de crocodilos. Com seus dentes terríveis, um aguçado senso de caça e força de mordida suficiente para quebrar ossos, os crocodilos são uma das criaturas mais mortais do planeta. E o crocodilo siamês não é diferente. Nativo do sudeste asiático, esse crocodilo pode chegar a 4 metros de comprimento e tem uma boca cheia com 64 dentes super afiados. Mas aparentemente isso não é problema para os trabalhadores do Sampran Elephant Ground Zoo, que fica na Tailândia. Aqui é justo dizer que os funcionários se tornam muito familiares com os crocodilos siameses, porque uma das principais atrações do zoológico é a luta com crocodilos. E se isso já não fosse perigoso o suficiente, eles também fazem alguns números, como colocar as mãos e até mesmo as cabeças entre as mandíbulas abertas dos crocodilos. Seja lá quanto esses caras estão ganhando, não é o suficiente. E maluco como parece, o zoológico realiza essas apresentações desde 1985, com um show assustador acontecendo 2 vezes ao dia. Com tantos shows, você não vai ficar surpreso ao saber que esses números nem sempre saíram como planejado. Em 2018, um crocodilo mordeu o braço de um treinador durante a apresentação. Felizmente, a mordida não foi muito grave e o treinador estava de volta ao trabalho 2 semanas depois. Não sei se eu ia ter essa confiança toda se esse fosse meu trabalho. Coletor de mel louco. À primeira vista, as montanhas Kashgar e Himalaia parecem o destino ideal para apreciar a beleza da natureza. Mas sereno como o cenário parece, os trabalhadores arriscam suas vidas nessas montanhas todo dia. As abelhas que se alimentam das plantas de rododendro que crescem nessas regiões montanhosas produzem algo chamado mel louco. Esse mel vermelho barro se tornou popular pelo barato que pode proporcionar aos consumidores. E sendo um produto muito demandado, ele pode ser vendido por até $176 o quilo. Só que tem um pequeno problema. Os rododendros florescem em altitudes elevadas, o que significa que as abelhas constroem as suas colmeias em penhascos lá em cima da montanha. Então os trabalhadores têm que coletar mel diretamente da face do penhasco, a mais de 90 metros de altura. Mas isso não é nem a metade. Os trabalhadores não usam arreios para evitar quedas ou cestas elevatórias para tornar a colheita mais fácil. Eles são principalmente de uma tribo nepalesa isolada e rural, chamada Gurung, e coletam mel da mesma maneira há centenas de anos, com ferramentas rudimentares. Assim, tudo que eles tendem a usar são escadas de corda feitas de bambu. A escada é pregada na montanha antes que os colhedores de mel desçam de cima e alcancem o tesouro aterrorizante na face do penhasco abaixo. E claro, eles também têm que lidar com a ameaça das abelhas. A abelha gigante do Himalaia, o bicho responsável por produzir o mel louco, é a maior abelha do mundo, medindo assustadores 3 centímetros. Como você pode imaginar, tem milhares delas tentando picar você, tudo enquanto você tá pendurado a 90 metros de altura. Não é um trabalho fácil. O tal do mel aí deve ser muito bom mesmo. Mas as abelhas volumosas não são os únicos animais pelos quais os colhedores de mel louco precisam ficar atentos. Ursos pardos, essas bestas de 3 metros de comprimento e 590 quilos, também espreitam nessas regiões montanhosas. E assustador como possa parecer, essa pode ser a melhor área para cruzar com um desses gigantes. Sim, dá uma olhada nesse pobre filhote que comeu um pouquinho demais do mel louco. Ele tá fora da casinha. No geral, a colheita de mel louco parece ser um trabalho bem insuportável. Guia do Monte Everest. Parece que a colheita de mel não é a única carreira perigosa nas montanhas do Himalaia. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, é um pico na cordilheira do Himalaia. Os Sherpas, uma tribo indígena da região, que é adepta a atravessar a área, muitas vezes têm empregados para guiar montanheiros ávidos até o Everest. As temperaturas na montanha podem despencar para menos 37 graus. Considerando que você pode ter hipotermia a menos 12 graus, esse lugar não é para os fracos. Há também o risco de encontrar avalanches que podem conter até 1 milhão de toneladas de neve. Parece arriscado, né? Isso que a gente nem chegou ainda na cascata de gelo Khumbu. Esse trecho de 4 km de gelo em constante movimento é tão instável que é conhecido por blocos de gelo do tamanho de casas desabando sobre o caminho e fendas de 46 metros de profundidade que os escaladores têm que atravessar via escadas. É tão perigoso que houve 47 fatalidades registradas só nesse trecho da trilha do Everest entre 1953 e 2023. Além de atuar como guias ao longo da caminhada horrenda, os Sherpas muitas vezes são contratados para carregar comida,
barracas e cilindros de oxigênio dos montanheiros, arriscando as suas próprias vidas para que os exploradores possam atingir o cume da montanha. Infelizmente, no último século, quase 100 Sherpas faleceram enquanto ajudavam montanheiros a escalar o Everest. Você pode achar que pelo menos esses caras recebem uma grande recompensa para evitar avalanches, esquivar de blocos de gelo e atravessar fendas assustadoras. Afinal, guias ocidentais dos Estados Unidos e do Reino Unido que trabalham no Everest ganham cerca de 50 mil dólares por temporada. Só que os Sherpas tendem a ganhar apenas 10% desse valor, mal o suficiente para sustentar suas famílias. Então, só para esclarecer, esse trabalho é incrivelmente arriscado, árduo e o pagamento é ruim. Acho que é hora de deixar os turistas irem sozinhos até o topo. Pescador de caranguejo do Alasca. Ah, a pesca. As ondulações relaxantes da água, o leve puxão da linha. É uma bênção, né? Bom, não é se você estiver pescando caranguejo do Alasca. Para esses pescadores, pescar não tem nada de relaxante. Se trata de sobrevivência. A pesca de caranguejo real do Alasca tem mais de 300 fatalidades por 100 mil trabalhadores a cada ano. Isso é quase o dobro da taxa de fatalidade de lenhadores, com 132 fatalidades por 100 mil trabalhadores. Mas o que torna essa profissão tão perigosa? Bom, o mar revolto ao largo da costa do Alasca, onde o caranguejo real pode ser encontrado, apresenta alguns perigos sérios. Aqui, as ondas agitadas podem subir acima do convés do navio em cerca de 14 metros, enquanto os ventos de 112 km por hora podem derrubar os trabalhadores. Se já não fosse difícil o suficiente, as temperaturas podem cair para abaixo de 6 graus negativos, o que significa que os pescadores muitas vezes estão molhados, varridos pelo vento e congelados. Parece a trindade da desgraça. Puxar capturas de caranguejo também coloca os trabalhadores em risco de cair na água, e com a temperatura da água tão baixa quanto 1 grau negativo, qualquer pessoa perdida no mar vai ter sorte se sobreviver por 5 minutos nessa água gelada. E se tudo já não fosse tão ameaçador, os trabalhadores também podem ficar presos nas linhas que içam as capturas, que pesam mais de 360 quilos, levando a ossos quebrados ou até mesmo lesões cerebrais traumáticas. E isso soa ainda mais doloroso quando você considera que eles estão no meio do mar, a centenas de quilômetros de um hospital. Sim, não importa o quão ferido você esteja, você não vai ver um médico tão cedo. Por mais traiçoeiro que esse trabalho pareça, tem um lado positivo, o pagamento. Os pescadores podem ganhar até 50 mil dólares em apenas alguns dias de pesca do caranguejo real. Seguro dizer que é um salário digno de um rei. Sabe o que mais é digno de um rei? Bom, sem querer me gabar, os meus vídeos. Então não fica aí parado. Clica nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo para continuar assistindo todo o meu conteúdo incrível. Soldador subaquático. Por mais difícil que o trabalho de um pescador de caranguejo do Alasca pareça, eles pelo menos têm o luxo de um barco. Não dá pra dizer o mesmo pro cara encarregado de limpar esse pier. Isso parece mais uma tortura do que um trabalho legal. Assim como esse trabalhador dedicado, os soldadores subaquáticos também trabalham no mar, unindo ou reparando equipamentos subaquáticos, oleodutos e infraestrutura, trabalhando a profundidades de quase 400 metros. Os soldadores subaquáticos não estão sozinhos lá embaixo nas águas escuras e profundas. Olha esse exemplo do que eu tô falando. Pan up. That is awesome. What is that doing? Darren, you alright? O nosso amigo aí não parece nada bem e eu não posso culpar ele. Esse é um tubarão sardo, uma fera de até 4 metros de comprimento e até 272 quilos, que é meio parente do tubarão branco. Só que isso não é nada. Trabalhando nessas profundidades, eles precisam de luzes fortes para ver as estruturas em que estão trabalhando. Só que essas luzes atraem plâncton, e o plâncton atrai peixes e seus predadores. E mesmo que os soldadores subaquáticos estejam desesperados para escapar de uma zona infestada de tubarões, eles não podem sair com pressa. Quando um mergulhador desce a essas profundidades, a pressão da água aumenta, fazendo com que mais nitrogênio seja absorvido nos tecidos do corpo. À medida que os mergulhadores sobem, a pressão da água ao redor diminui e o nitrogênio absorvido começa a formar bolhas. Se a subida for muito rápida, essas bolhas podem se acumular na corrente sanguínea, levando a doença descompressiva. Normalmente isso resulta em tontura, dor de cabeça, confusão, fadiga e dormência. Não é algo que você ia gostar de experimentar a 400 metros abaixo d'água com um tubarão te perseguindo. O lado positivo é que os soldadores subaquáticos geralmente ganham entre 100 mil e 200 mil dólares por ano. Não quero nem saber, pode triplicar esse valor aí que eu jamais ia trabalhar perto de um tubarão no fundo do mar. Guarda de farol. Outro trabalho relacionado ao mar que é assustador é o de guarda de farol. Até a invenção da lâmpada, a luz de um farol geralmente vinha de uma chama fechada num prédio. Parece bem seguro. Um exemplo de quão perigoso isso poderia ser foi testemunhado em 1755 no farol de Eriston, que fica ao largo da costa sul da Inglaterra. Henry Hall, um guarda de farol de 95 anos, descobriu que uma faísca da lanterna do farol tinha incendiado o topo da torre. Enquanto Hall olhava para cima para jogar um balde de água no incêndio, o fluxo de chumbo derretido
sentido caiu do telhado direto no seu rosto e na sua garganta. Eita! Milagrosamente ele saiu vivo de lá, mas infelizmente ele faleceu 12 dias depois, com 226 gramas de chumbo sólido no estômago. Mesmo em tempos mais recentes, o trabalho de guarda de farol ainda é repleto de perigos. Os faróis são colocados para expor áreas que sofrem com ondas ferozes devido às suas costas irregulares, permitindo que os capitães de navios naveguem ao redor delas, ou determinem a sua posição identificando suas localizações. Mas por maiores e mais volumosas que possam parecer, essas estruturas não são imortais. Com o impacto das ondas, as estruturas dos faróis podem se desgastar ao longo do tempo. Pegue o farol de Whale Rock, por exemplo, que fica na costa de Rhode Island. Ele resistiu firme por mais de 50 anos, antes que ondas do furacão New England de 1938 rasgassem a estrutura ao meio, levando o guarda Walter Eberly junto com grande parte da estrutura. Apesar dessas histórias de horror, os guardas de farol não são muito bem recompensados. O trabalhador médio ganhando apenas $45 mil por ano, um trabalho que não é nada leve. Trabalhadores de ferro. Da Torre Eiffel ao Empire State Building, nosso mundo está repleto de estruturas impressionantes. Mas você já pensou como esses monumentos foram erguidos pela primeira vez? Afinal, todo grande edifício vem com uma estrutura de suporte. Bom, é trabalho dos trabalhadores de ferro instalar as peças de suporte de metal para novos edifícios, além de reparar e renovar estruturas antigas. Mas construir o esqueleto dessas coisas não é fácil. No total, essa profissão tem 47 fatalidades para cada 100 mil trabalhadores. Os trabalhadores de ferro tendem a trabalhar centenas de metros no ar, na maioria das vezes com apenas um arnês impedindo que eles se tornem um borrão no pavimento. Isso sem mencionar as condições loucas que esses trabalhadores podem enfrentar. Imagina andar ao longo de uma única viga de ferro a centenas de metros no ar, enquanto fortes ventos ameaçam te empurrar para fora. Esse cara não devia parecer tão tranquilo. Mas não é só a ameaça das coisas lá embaixo que os trabalhadores de ferro precisam ficar de olho. Também tem o risco de gigantescas vigas de ferro oscilantes se chocarem com eles, transformando seu horário de trabalho em uma queda de centenas de metros. Então, da próxima vez que você fizer uma viagem à Torre Eiffel ou se maravilhar com o Empire State Building, pensa nos trabalhadores destemidos que construíram essas estruturas impressionantes em primeiro lugar. Lenhador. Para a maioria das pessoas, caminhar pela floresta é uma chance de relaxar e se sentir em sintonia com a natureza. Mas depois de ouvir sobre essa próxima ocupação, a sua próxima caminhada pela floresta pode não ser tão pacífica. Com uma taxa de acidentes de trabalho fatais insana de 82 por 100 mil, a atividade de lenhador não é um trabalho para os fracos de coração. E não é difícil entender por quê. Diariamente eles lidam com motosserras, trituradores, machados, basicamente equipamentos que podem transformar qualquer um em carne moída na hora. Mas essas máquinas ameaçadoras não são os únicos perigos que eles enfrentam. Também há o risco real de os lenhadores serem esmagados por árvores, considerando que a maior parte do seu trabalho é derrubá-las. E como a árvore média com a qual os lenhadores trabalham pode pesar até 5 toneladas, não é algo que você gostaria que caísse em cima de você. Os lenhadores usam técnicas de corte para ajudar a direcionar a queda de uma árvore, só que nem sempre podem prever para onde ela vai cair. Nossa, é isso que acontece quando você corta uma árvore podre. Ela começa a se desfazer antes de cair. Muito perigoso estar em qualquer lugar por perto, quanto mais diretamente embaixo. Se isso não fosse o bastante, alguns lenhadores até sobem nas árvores para cortar os galhos soltos. Como resultado, eles podem esperar que partes das árvores caiam sobre eles enquanto estão a alturas vertiginosas. Se você repetir esse vídeo, dá praticamente para ouvir a decepção quando essa árvore derruba a cerca do jardim ali embaixo, em vez de cair na área desobstruída que o lenhador supôs que ela ia cair. Bom, vendo como é perigoso, quanto você acha que esses caras ganham? 100 mil? 200 mil? Surpreendentemente, o lenhador médio recebe cerca de apenas $50 mil por ano. Justo dizer que por esse preço é um trabalho que eu não consideraria. Saltador de incêndios. Só pelo nome você sabe que combater incêndios é um trabalho perigoso. Enfrentar um prédio em chamas ou se aventurar em um incêndio não parece seguro. Não importa como você descreva isso. Bom, por mais assustador que pareça, e se eu disser que não é nada comparado ao trabalho de um saltador de incêndios. Se você não sabia, os saltadores de incêndios são basicamente bombeiros que saltam de aviões. Sim, enquanto para muitos saltar de paraquedas é seu maior medo, isso é só parte do cotidiano de um saltador de incêndios. Deixa eu explicar. Os saltadores de incêndios são bombeiros de áreas selvagens especializadas
especialmente treinados, encarregados de apagar incêndios em áreas remotas, onde estradas e trilhos não conseguem chegar. As aeronaves voam sobre o incêndio florestal antes que os saltadores de incêndios saltem de paraquedas, pousando em algo que parece o inferno na Terra. Quando os saltadores de incêndios pousam, suprimentos de combate a incêndios são lançados de paraquedas para ajudá-los a enfrentar o fogo. Mas como você para um incêndio sem a ajuda de hidrantes ou caminhões de bombeiros? Bom, os saltadores de incêndios criam uma faixa de fogo. Essa é uma zona que interrompe a fonte de combustível do incêndio, o que eles fazem cortando rapidamente árvores e cavando valas na direção que o fogo se move. Sendo um trabalho de alto risco e alto nível de habilidade, apenas cerca de 400 saltadores de incêndio atualmente trabalham para o governo dos Estados Unidos. Você pode imaginar que esses poucos escolhidos ganham muito bem, mas esses caras normalmente recebem apenas $50 mil por temporada de incêndios. Eles bem que poderiam ser recompensados de maneira mais generosa por mergulhar de cabeça para lidar com incêndios florestais enormes. Construtor de pontes. Seja a Ponte Golden Gate em São Francisco ou a Tower Bridge em Londres, o mundo tá cheio de travessias impressionantes. Essas construções malucas são resultado de construtores de pontes que arriscam suas vidas, tudo para que você possa atravessar com segurança pro outro lado. Pegue a Ponte Aizhai na China, por exemplo. Essa ponte monstruosa tem mais ou menos 1.200 metros de comprimento, mas isso não é a coisa mais impressionante sobre ela. Ela se estende sobre um desfiladeiro a 336 metros de altura, o que significa que os trabalhadores que construíram essa coisa estavam a uma altura maior que o topo da Torre Eiffel. Como você pode imaginar, o principal risco de construir pontes a essas alturas é uma queda. Um passo em falso pode levar uma queda livre de 10 segundos para o mundo das panquecas, se é que você me entende. Embora os trabalhadores geralmente estejam seguros por um arnês para impedi-los de se estatelar até o fim, fotos tiradas no local revelam que esse nem sempre foi o caso na Ponte Aizhai. Do outro lado do Oceano Pacífico, você vai encontrar a Ponte do Brooklyn em Nova York, uma das travessias mais reconhecíveis do mundo. Mas você sabia sobre a história horrível menos conhecida desse lugar? Infelizmente, o projeto concluído em 1883 custou pelo menos 27 vidas. Vários trabalhadores partiram dessa existência depois que grandes pedaços de pedra caíram durante a construção das torres da ponte, enquanto outros caíram acidentalmente das próprias torres. E para ficar pior ainda, os trabalhadores arriscaram suas vidas por apenas $2 ao dia, menos de $45 nos dias de hoje. Felizmente, hoje em dia, os construtores de pontes podem embolsar cerca de $60 mil por ano. Ainda assim, independentemente de quanto dinheiro eu ganharia, a construção de pontes definitivamente não é uma ocupação para mim. Profissional de energia. Por acaso já aconteceu com você de estar assistindo aquele vídeo do Fala Sério quando de repente, faltou luz? É bem irritante, né? Mas se você achou que estava difícil para você, pensa nos trabalhadores encarregados de consertar as quedas de energia. Os trabalhadores de linha são responsáveis por realizar reparos em linhas de alta tensão para restaurar a eletricidade. Para começar, eles são encarregados de escalar postes de serviço público que, dependendo da altura e da acessibilidade do terreno circundante, podem ser uma subida assistida por máquina ou uma escalada livre. Olha esses trabalhadores cansados de Guangdong, no sul da China, que tinham o trabalho invejável de fazer reparos em uma linha de energia que alcançava vertiginosos 1.000 metros acima do nível do mar. Mas a queda perturbadora não é a única coisa com que esses caras precisam ter cuidado. Normalmente, as linhas de energia falham em condições climáticas extremas, como uma tempestade ou um incêndio florestal. Infelizmente, para os trabalhadores de linha, isso significa enfrentar materiais caindo, superfícies escorregadias e fortes rajadas de vento. Só para o caso de escalar centenas ou até milhares de metros de altura não ser assustador o suficiente. Mas a maior ameaça à vida de um trabalhador de linha não são altura ou condições loucas, mas as próprias linhas elétricas. Linhas de energia danificadas ou manuseadas incorretamente podem causar queimaduras elétricas ou até mesmo eletrocução. E considerando que os trabalhadores de linha geralmente trabalham com sistemas elétricos que transportam pelo menos 11.000 volts, isso não vai ser muito agradável. Apenas 2.700 volts costumam ser fatais. Então imagina o dano que 11.000 volts passando pelo seu corpo podem causar. Com todos esses riscos, não é surpresa que 42 a cada 100 mil trabalhadores de linha faleçam no trabalho todos os anos, enquanto mais 2.400 por 100 mil sofrem lesões graves. O lado positivo é que esses caras embolsam cerca de $80 mil por ano em média. Ainda assim, isso não impede os trabalhadores de linha de terem uma ocupação chocante. Catador manual.
Você já teve um episódio de movimento intestinal traumático? Felizmente, com uma descarga, você pode esquecer que isso aconteceu, a menos que você seja um dos trabalhadores de esgoto, encarregados de desentupir esgotos manualmente. Na Índia, os catadores manuais limpam esgotos bloqueados usando as próprias mãos nuas. Não só esse trabalho é nojento o suficiente para fazer você vomitar, mas também é mortal, com mais de 100 catadores manuais na Índia morrendo a cada ano. Você poderia adivinhar que isso pode ser por doença ou enfermidade. Mas não, são 100 pessoas que morreram em esgotos e tanques sépticos no trabalho. Sem dúvida é nojento, mas o que torna esse trabalho tão mortal? Bom, os catadores manuais entram em postos de visita e tanques sépticos sem nenhum equipamento de proteção. Tudo que eles têm para desobstruir os canos são as mãos nuas. E ainda pior, eles têm que regularmente submergir seus corpos inteiros em esgoto bruto, o que significa que muitas vezes recebem um rosto cheio de dejetos. Calma aí, galera, me dá um tempo. Infelizmente, o afogamento é outra possibilidade sombria para esses trabalhadores. Na verdade, é a principal causa de mortes para os catadores manuais, com muitos afundando em resíduos humanos que podem atingir até 6 metros de profundidade. Surpreendentemente, os resíduos humanos não são a única coisa com que esses caras precisam se preocupar. Os lugares escuros e podres também são lar de aranhas sinistras e até cobras venenosas, incluindo najas. Você consegue se imaginar submergindo em resíduos humanos e depois levantando a cabeça e vendo uma cobra subiando para você? Só que essas criaturas não são o único perigo espreitando nos esgotos subterrâneos. O gás de esgoto, que é uma mistura fedorenta de gases tóxicos como metano e dióxido de enxofre, deixa o ar desses esgotos tóxico. Embora isso possa não parecer tão assustador quanto uma cobra, pode ser muito mais prejudicial, com muitos catadores manuais desmaiando devido à falta de oxigênio nas câmeras subterrâneas. Para piorar a situação, os catadores manuais ganham o equivalente a apenas 12 centavos por dia de trabalho. Aqui ó, nunca mais quero ouvir reclamação de você sobre o trabalho no escritório. Catador de enxofre. Nesse momento, há aproximadamente 50 vulcões em todo o mundo em erupção. Alguns apenas liberam plumas de vapor, enquanto outros estão jorrando toneladas de lava que chegam a mais de 1170 graus. De qualquer forma, é melhor não chegar muito perto, né? Bom, tenta falar isso para esses mineiros de Ijen, na Indonésia. Esses caras têm o trabalho de minerar no vulcão Ijen. Mas a questão é, o que exatamente eles estão minerando? Afinal, os mineiros geralmente cavam no subsolo para extrair coisas como carvão ou ouro. Em vez disso, esses trabalhadores estão atrás de enxofre, um ingrediente comum usado em tudo, desde fósforos até pilhas. O enxofre derretido é retirado de dentro da rocha ao redor do vulcão usando tubos de metal, que trazem o material para a superfície, onde ele se resfria em uma peça sólida amarela. Os trabalhadores então cortam o enxofre sólido em pedaços menores, antes de coletá-los em cestos de vime nas suas costas. No total, eles carregam cerca de 90 kg de enxofre, mais do que o seu peso corporal. Para tornar o trabalho ainda mais extenuante, as temperaturas aqui chegam a mais de 38 graus. Isso faz a planilha mais complexa parecer atraente, mas a carga pesada e o calor intenso são as menores preocupações desses trabalhadores. A fumaça de enxofre no ar é incrivelmente desagradável, não só cheira a ovos podres, mas também é incrivelmente irritante. Infelizmente, a maioria dos mineiros não pode pagar equipamentos de segurança, com muitos simplesmente se protegendo com um pano sobre o rosto. Como resultado, muitos mineiros sofrem de faringite, que é uma inflamação na parte de trás da garganta, bem como cicatrizes no corpo por tocar e carregar enxofre. Infelizmente, devido às condições de trabalho horríveis, muitos mineiros de enxofre não chegam aos 50 anos de idade. Qual é a recompensa por um trabalho tão arriscado? Só $15 por dia. Não tem condições. Entregador de pizza. Não tem nada melhor na vida do que uma pizza fresca, quente, cheia de queijo. Mas isso não significa que a sua deliciosa pizza sempre chegue à sua porta sem problemas. De acordo com o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, um entregador de pizza corre mais risco de lesão ou morte do que um policial. No total, 25 em cada 100 mil entregadores de pizza encontram o seu criador no trabalho todos os anos. Mas o que tem de tão perigoso em entregar pizza? Para começar, esses caras têm que entregar o jantar em todo tipo de condições climáticas selvagens. Pega esse corajoso entregador de pizza que arriscou a vida durante um tufão, tudo para que alguém pudesse saborear um jantar. Mesmo em condições perfeitas, esses caras não estão seguros. Olha isso.
Esse esquilo tava mesmo esperando essa pizza. Brincadeiras à parte, muitos outros entregadores de pizza enfrentam ameaças graves na estrada, que os colocam em risco de acidentes de trânsito. Mas esse não é o único problema que eles enfrentam. Surpreendentemente, 17% das fatalidades de entregadores de pizza acontecem devido a ferimentos intencionais por agressão, assalto ou homicídio. Não porque os criminosos estão procurando roubar uma fatia de pizza, mas porque os entregadores são conhecidos por trabalhar com dinheiro em espécie. Como resultado, os bandidos os atacam para colocar a mão em dinheiro fácil. Por isso, valorize seu entregador. E isso é tudo por hoje. Qual desses trabalhos você acha que seria corajoso o suficiente para fazer? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.